No Gênesis 16 tem algo poderoso que explica o que está acontecendo hoje. E você nunca mais vai esquecer desse versículo. Talvez eu tenha ficado abismado com o versículo 12 do capítulo 16 de Gênesis, porque Deus deixa uma palavra e essa palavra tem a ver com fim. E uma das coisas mais poderosas, quando você vê falas de Deus, eu anotaria o seguinte: investigue todas as falas dele na palavra. Prioridade máxima na escritura, do primeiro versículo, aí quando você terminar a leitura de mais de 30 mil versículos, a prioridade número 1 é a fala do próprio Deus. Toda a escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo e é válida, ok? Não confunda. Existem pessoas que não têm a mínima compreensão do que significa a escritura, elas chegam a falar o seguinte, elas falam assim: não, mas isso aí foi um homem que falou, eu não confio nisso. Você queria que Deus contasse, Ele mesmo escrevesse a palavra na linguagem dele, a linguagem de construção de galáxias, você entender? Ele usa o método que você entende. Então a sua ignorância, ela sempre vai te roubar, sempre vai te manter distante daquilo que Deus te chamou. Mas alguns falam: eu não acredito na escritura por isso, porque foram 40 homens que escreveram. Você acredita que isso aumenta ainda mais a minha fé? 40 pessoas diferentes, em tempos diferentes, escrevendo a mesma coisa. Isso me deixa mais assustado ainda. Me deixa muito assustado as mais de 300 profecias ao longo de séculos. Uma pessoa, em 3 anos e meio de ministério, conseguir concluir tudo isso. É uma possibilidade completamente absurda do ser humano conseguir pegar todas essas profecias e terminar numa cruz pendurada ali e falando: está consumado. Isso para mim é um completo absurdo. E é isso que me faz acreditar ainda mais. Isso é quando eu era pequeno na fé. Porque depois que você cresce na fé e amadurece, experimenta, você usa menos da fé e usa mais dos fatos. Quando eu fui a Israel, a primeira coisa que aconteceu dentro de mim foi: várias coisas que eu tinha fé, eu perdi. Fé naquilo que não é fato ainda. Eu não vivi ainda, eu estou à espera daquilo. Mas quando eu toco no fato, a fé já não precisa mais estar em cena, virou um fato. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que se crê. Mas quando vira um fato, você não precisa da fé mais. Ah, então você está falando? Não, estou falando que se você tiver um fato, vou te dar um exemplo. Quantas pessoas me encontram todos os dias e falam: nossa, mas eu achava que você era baixinho, você é alto. A sua fé achava que eu era baixo, porque você me assistia na internet pegando só esse enquadramento. E você nunca viu uma referência de uma pessoa muito baixa ou muito alta perto de mim. Você com a sua imaginação. Escreve todo mundo assim, ó: fé é igual a imaginação. Então as pessoas, elas tiram conclusões. Tem gente que pensa que eu era mais gordo, que eu era mais magro. Cada um pensa uma coisa. Isso é sua imaginação. Mas quando você de fato encontra o fato, não precisa você ficar mais imaginando, é fato. E aí está o grande lance: se a fé é a imaginação, a obra vai te levar para o fato. Deus promete algo para Abraão: você vai ser pai de multidões. Promete uma outra coisa para Sara: você vai ter um filho. E aí Sara, ela, tomada de uma confusão, de uma ansiedade, não espera a palavra se cumprir, assume o comando da palavra que o Senhor deu para Abraão. E faz o quê? Vou tomar uma serva, e você vai ter esse filho que Deus falou. Mas Deus não prometeu um filho para Abraão. Deus prometeu para ele ser pai de multidões. Vocês vão ficar chocados com uma coisa que aos meus 10 anos de idade eu fiquei indignado e guardei essa palavra no meu coração. Eu com 10 anos de idade, eu estou com 36. Veio no meu coração o seguinte: é assim que vai ser a plenitude dos tempos. Essa é a chave. Não foi alguém que me ensinou, me instruiu. Isso eu vi. E meu coração tomou essa palavra e falou: o final vai ser desse jeito. Eu não consigo falar de sinais da volta de Jesus sem te mostrar o que está escrito aqui, ó. E o anjo do Senhor lhe disse: eis que tu estás com filho e gerarás um filho e chamarás seu nome Ismael. Opa, está no 11 aqui, volta no 1. Ora, Sarai, esposa de Abraão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. Deixa eu resolver algo para você. A guerra que está acontecendo em Israel, se você for pegar todo o mapa, né, toda a geografia ali do Oriente Médio, Israel representa em população 0,4%. Qual que é o número? 0,4%. Os demais são praticamente islãs, que são desse versículo aqui. Os dois são parentes. Então uma coisa que todo mundo tem que saber, né? Tem gente levantando bandeira defendendo o Estado palestino e tem gente defendendo o Estado de Israel. Vou te explicar
num simples e singelo contexto. Se Israel baixar as armas, o Estado de Israel vai deixar de existir, igual já deixou de existir há 2000 anos atrás. Se Israel falar, nós vamos baixar as armas, ninguém que está em volta vai aceitar paz. Ninguém. Por que Israel é a nação mais bem protegida do mundo? Porque existe uma concentração de quase, tem gente de outras culturas também, mais de 95% de todo o contexto, que é a destruição do povo de Israel. Por quê? Por causa do que está escrito aqui. Ó. Eu vejo um monte de gente perguntando, me conta, mas por que é isso? Deixa eu te contar o que isso aqui tem a ver com a volta de Jesus. Presta atenção. E aí ela pega Agar. Para quem não sabe, Agar, no seu contexto de ler a Bíblia rápido e não entender de onde Abraão adquiriu Agar, Agar é uma princesa egípcia. Faraó teve um encontro com a Sara. Abraão não se arrepende, recebe o dote, e no dote, além de riqueza, leva a filha de Faraó embora para casa. E essa senhora, chamada Agar, vira serva de Sarai, que depois o nome é mudado para Sara. Então, quando ela tem a brilhante ideia de falar, durma com a minha serva para cumprir a vontade de Deus, lá ela acabou de criar um problema, o Ismael. E aí escuta, no versículo 12, vocês vão guardar isso para sempre, porque é assim que vai ser o fim, presta atenção, porque essa palavra saiu da boca de Deus. E Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Imagina uma mulher dando uma ideia dessa para um homem. E Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, e depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abraão, meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abraão disse a Sarai, eis que tua serva está em tua mão, faze a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. Interessante é que você cria o problema e aumenta o problema. Lembra que todo espírito de confusão vai maximizar a confusão. Por isso tem que ser cortada na raiz a confusão. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Sur. E ela disse, e ele disse, Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste? E para onde vais? E ela disse, eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse, volta a tua senhora e sujeita-te debaixo das tuas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse, eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente, que não será contada por seu grande número. Que semente é essa? Esse povo que vem desse cara, do Ismael. O maior povo da terra hoje, presta atenção no número, o maior povo da terra. Esse versículo é um daqueles que você pode pegar a canetinha verde e falar assim, ó, isso aqui foi cumprido. O maior povo da terra hoje são os descendentes de Ismael. E está escrito aqui, ó, milhares de anos. Eu vou fazer isso que não vai dar para contar, né? Na África, se eu não estiver enganado, tem 54 países. Salvo engano, 52 está islamizado. Até 2037 a Europa inteira vai estar islamizada. Eu não sei explicar o motivo, porque eu não fiz parte dessa escola. Mas estudando, eu fico muito curioso para descobrir o porquê que o Islã, no movimento de Égira, deixou o Brasil por último. Eles estão, a Ásia é deles, a África é deles, a Europa já está virando, já passou do ponto de equilíbrio, né? Como é que funciona o Islã? O Islã, ele usa um negócio chamado Égira, eles mudam para os lugares com suas famílias, os homens, eles se casam com várias mulheres, isso não, nem todos são assim, e acontece algo, eles querem ter uma média e continuam firmando essa média de ter 8 filhos por casal, 8. Eles não deixam os filhos estudar nas escolas de todes, de imbecis. Eles criam suas próprias escolas, eles ensinam a fé para os seus filhos, e eles continuam se alastrando, enquanto o Ocidente, o cristianismo, que é o maior golpe de todos, não tenha filhos. O que acontece?
eles estão dominando a terra. E aí vai ouvindo. Multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: eis que tu estás com filho, e gerarás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem, presta atenção, esse é o versículo 12, anota uma chave para o fim, esse versículo. Eu com 10 anos de idade tive discernimento disso, 10 anos. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse versículo. Aí eu comecei a conversar com um monte de gente, ninguém dava atenção. Olha só, e ele será homem selvagem, em outras traduções fala jumento. Uma fera. Ele vai ser selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele. Olha quem está falando isso. O próprio Deus, na figura de um anjo do Senhor, trocando ideia com ela. E e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. Se você pegar em outra versão, vai estar escrito que ele vai ser alguém que vai ficar em volta dos seus irmãos. Para quem não sabe, Abraão tem 6 filhos, e esses 6 filhos representam todos os povos. Ele teve uma esposa que representa todos os asiáticos de olhos puxados. Ismael representa os árabes. Isaac representa os judeus. É chocante a história de Abraão. Esse tempo agora, poucas semanas atrás, o Benjamin Netanyahu apresenta o novo mapa do Oriente Médio. Isso deixou o palestino louco. E deixou o Irã louco. E deixou vários países enfurecidos, porque ele tira a Palestina. Para quem não sabe, a história é muito simples. Aquela terra é do povo de Israel. O próprio Davi comprou essa terra com ouro. Essa terra é do povo de Israel. Só que todo mundo que está em volta não aceita o povo judeu existir na terra. Você entendeu o negócio? Todo partido comunista e de esquerda está a favor de quem? Da Palestina. Por quê? Porque o movimento esquerdopata, ele é um movimento para destruir qualquer fonte tradicional judaico -cristão. Então você mantém Israel, que é um lugar onde tem 9 milhões de habitantes, que é menor que o Sergipe. Presta atenção nessa informação. Esse negócio, esses caras dormem e acordam todo dia querendo destruir isso. Por quê? Porque Sara humilhou a mãe deles. Eu vou te contar algo sobre humilhação. Nunca humilhe nem um cachorro, porque a humilhação não se apaga. Um cristão consegue apagar e ressignificar. Quem é inteligente emocionalmente, eu não vou falar que isso é uma qualidade do cristão, não. Mas se você tiver inteligência emocional, você perdoa, mesmo não sendo cristão. Mas saiba de algo. A humilhação de ter tirado Ismael e Agar do seio de Abraão, do convívio com o patriarca, fez com que essa humilhação nunca se apagou. E até hoje o povo de Israel, quando vê o Islã, falou filho da escrava. Até hoje eles fazem isso. Cuidado, vocês vão anotar um código sobre humilhação. Humilhação é uma mola. Afronta é mola. Você pode achar que você está na vantagem pressionando a pessoa agora, mas na hora que você tirar a sua mão, a mola volta na sua cara. Não é de graça o conflito. O Senhor me mandou orar e abençoar Israel. Vou continuar fazendo isso. Mesmo se Israel inteiro negar Jesus. Para mim está tudo bem. A palavra é clara. Abençoe Israel. Mas lembra de uma coisa. Nenhuma mola voltou sem ser pressionada. É antifísico. Por isso não entre nesse espírito de confusão de amolar os outros. Não entre nesse espírito de pressionar a mola de alguém. Aí você fala, mas eu estou certo. Pegue o certo e continue seu caminho. Não use da sua certeza, do seu direito, para apertar molas. Porque quando você cansar, lembra sempre disso. A hora que você cansar em apertar uma mola, a mola virou um projétil contra você. Você acabou de construir uma arma. Escreve humilhação igual, sinal matemático ou lógico, mola. Eu estou certo, então vai, aperta a mola. Na hora que você falar, eu não aguento mais segurar, solta para você ver. Quando você soltar a mola, vai voltar no seu rosto. Essa aqui é a palavra que o Senhor fala. Isso aqui me chocou que eu não tinha 10 anos. Eu lembro muito bem. Eu tinha acabado de aceitar Jesus como Salvador e fui mastigar a palavra com essa idade. Um ano antes, eu vi isso aqui eu aceitei Jesus com 9, com 10, eu estava tendo entendimento disso aqui, isso que me deixou doido. O que é o fim?
Se você for pegar uma versão trinitariana 1929, você vai ver que fala que exatamente ele vai estar em volta dos seus irmãos e tem algo. Essa briga de irmão, de parente, é tudo por causa de humilhação. A maioria das famílias, elas se dissolvem por causa da mesma coisa. O problema das famílias, inveja. Caim matou Abel. Não foi porque Abel fez nada contra ele, foi porque Deus aceitou a oferta do Abel e não aceitou de Caim. As famílias, elas não prosperam em unidade justamente por causa desse tipo de coisa. Humilhação, afronta, inveja. São coisas que você não pode deixar entrar dentro da sua casa. Esse versículo 12 aponta o seguinte: o final de todos os tempos vai ser uma briga entre irmãos, e Gog e Magog, que eu vou mostrar nos versículos para vocês, vão apoiar o irmão que é selvagem. Todos os selvagens da terra vão apoiar esse selvagem. E aí vai ser feio. Vou te explicar hoje que o jeito que está a guerra e todo mundo preocupado. China está do lado do Irã, Irã está do lado da Palestina, Coreia bombástica está do lado de quem? Da China. E aí quando você pega esse povo está contra Israel. Israel está sozinho? Não. Israel está do lado dos Estados Unidos. E aí eu vou te contar um segredo. Existe um lado, a liberdade, e existe o outro lado chamado ditadura. Todas as ditaduras do mundo se comunicam. Todas. Então nós temos um grande problema agora, o império versus o reino. Antes eram poucos que governavam a terra, agora são milhares os reis da terra. E eles todos se comunicam por uma cor. A esquerda, quando fala esquerda, até na aviação, na embarcação, o lado esquerdo do helicóptero, o lado esquerdo tem uma lâmpada vermelha, do lado direito tem uma lâmpada verde. Nas embarcações são assim, nos helicópteros, os aviões, para vocês terem uma noção. Não é um trenzinho que eles inventaram. Eles se comunicam por uma cor, por um lado. Na palavra fala que o lado esquerdo do cérebro é raciocínio. E aí fala que o coração do tolo, ele sempre inclina para a esquerda. Aí você fala, mas está falando de política? Não, está falando de raciocínio, de sempre querer racionalizar tudo. E aí você conversa com duas pessoas normais. Um defende esse lado, o outro defende o outro. Deixa eu te falar uma coisa, vá governar. Vá gerar paz. Vá buscar sabedoria. Para você não ficar tomando lado. Pablo, mas você está falando dos esquerdistas. E tem gente de direita que é mais doido que os de esquerda. Quando você inclina para um lado e fica só para esse lado, você é um carro de corrida que não vai vencer a corrida. Porque você está comendo pneu para um lado. Isso vai diminuir a potência, vai diminuir o grip. E o seu pneu vai ficar careca antes do final da prova. Além que você também não vai competir na frente. Então presta bem atenção. No final dos tempos, vai se levantar esse jumento contra todos. E todos vão se levantar contra eles. Aí que está o problema. É o maior povo da terra. Como é que foram neutralizados os judeus e os cristãos? Com a conversa do Ocidente. A adolescência longa no Oriente nem tem adolescência. Com 12 e 13 anos, o homem e a mulher já acessam a idade adulta. Para você ter uma noção. E aqui a adolescência está querendo ser prolongada por grandes especialistas para os 24 anos de idade. 24 anos de idade. O que nós estamos sendo? Nós estamos sendo enganados.